Bom, vamos continuar com o estudo dela, né? A legislação, LDB, é enorme, né? É enorme, gente, mas não tem jeito, a gente tem que estudar. Os concursos sempre pedem, né? Então vamos pedacinho por pedacinho, para não ficar tão cansativo assim, né? E para a gente poder discutir com calma cada pedaço dela, porque, sem dúvida, eles trazem informações muito importantes, né? Especialmente para as provas, né? E dependendo da prova, existe um direcionamento mais para umas questões e outras para outras, mas o correto é que você tem que ter uma ideia bem geral dessa lei e conhecer o que ela diz. Hoje nós vamos continuar a lei, né? E vamos estudar então o título 5º dessa lei, que é a Lei 9394/96. E o título 5º, seção 2ª, fala da educação infantil. Gente, educação infantil ela vem ganhando um cenário, um espaço maior, cada vez maior no cenário educacional, até porque ela é a mais nova, né, representante da educação básica, especialmente a creche, ela chega para se associar à ideia da pré-escola, e, portanto, todos os sistemas de ensino, especialmente os municípios, que são os responsáveis pela oferta da educação infantil, estão precisando se organizar, né? Precisa pensar em custos, a educação infantil é cara, precisa pensar em como é que organiza, para quem né? Algumas regras básicas, e é isso que a gente vai ver aqui na LDB, como é que a LDB lida com essas questões dessas regras básicas para a educação infantil. Então, o artigo 29 diz o seguinte, se vocês notarem, é uma mudança de 2013, tá? Preste atenção, a lei tem sempre muitas mudanças. Essa é a versão atual. Essa lei aqui, que é a Lei 12.796, ela alterou a redação original da lei, e isso não significa que ela seja definitiva, que vocês sabem, já devem ter notado, que na nossa lei entra governo, sai governo, muda uma coisa, muda outra coisa, e a gente acaba não conseguindo fazer uma política de Estado, né? A gente acaba sempre com essas políticas de governo, que dependem do partido político, do ideal do sujeito que está lá e desses acordos políticos escusos, e nem sempre tão escusos assim, né? Que estão por aí. Mas olha o que a redação atual diz para a gente. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, aqui tem várias coisinhas para a gente discutir, para você marcar aí e para você prestar atenção para não ter falhas, tá? Então, vamos lá. A lei está dizendo, educação infantil, primeira etapa da educação básica. Então, ela é a primeira etapa por quê? Se a gente for pensar na educação básica, eu vou colocar aqui só para lembrar aquilo que nós já vimos. Então, quando a gente fala da educação básica, a gente sabe que ela se divide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Preste atenção que quando a gente fala dessa faixa etária ou da primeira etapa da educação básica, a palavra é educação infantil, ou a expressão, e não ensino infantil. Você já deve ter ouvido muita gente falar ensino infantil, mas está errado, porque o correto é se falar educação infantil, e isso tem, lógico, que um impacto. Porque se aqui é educação, aqui é ensino e aqui é ensino, tudo na lei é intencional, e isso também é intencional, não é um acaso. Quando a gente está falando que é educação infantil, a gente está dando a ideia de que a ação educativa ela é intencional na perspectiva educacional e não na perspectiva do ensino e da aprendizagem. Ou seja, o objetivo da gente pensar e de ter essa distinção entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, é entender que nessa primeira etapa da educação básica, a preocupação de todos os educadores e professores precisa ser com a educação das crianças. Isso envolve não só aspectos informativos, mas, fundamentalmente, aspectos formativos do indivíduo, valores,
posturas, procedimentos, conhecimentos da cultura, ações culturais e assim por diante. Por isso que a gente fala de educação infantil. Então, ela é a primeira etapa da educação básica, a gente viu aqui. Agora, a gente vai ver qual é a finalidade da educação infantil. Ela tem uma finalidade. E a finalidade dela é essa aqui, ó. Podem marcar aí, ó, desenvolvimento integral. Então, como é educação, eu não tenho conteúdos específicos para aprendizagem, a gente tem uma preocupação com o desenvolvimento integral da criança. E aí, olha a idade, de até 5 anos. Então, até 5 anos, essa é a idade marcada pela LDB. Vários debates a respeito dessa idade aconteceram e têm acontecido. O Supremo Tribunal Federal, STF, recentemente, bateu o martelo que a criança até 5 anos tem que estar na educação infantil, porque muitos sistemas de ensino, pais, estavam fazendo força de que ela já estivesse no ensino fundamental. Não pode. 5 anos, a idade é na educação infantil. E quando se fala em desenvolvimento, que desenvolvimento é esse? Existem alguns aspectos desse desenvolvimento que são destacados aqui na lei. E esses aspectos são aspecto físico, psicológico, intelectual e social. Isso é uma questão que está sempre presente na prova, tá? De falar quais são os aspectos do desenvolvimento infantil que são privilegiados pela LDB. Então, preste atenção, ó. Físico, psicológico, intelectual e social. Lembra que são os aspectos FIPs. Físico, porque a criança está em processo de crescimento e, logicamente, que ela precisa desenvolver as habilidades, desenvolver o seu potencial corpóreo, do seu corpo, do seu físico. Ele é psicológico, porque a criança vai estar num processo de socialização com os pares, desenvolvimento também do seu potencial psicológico, seu potencial de relação, de valores. E, portanto, toda essa perspectiva do desenvolvimento psicológico também é importante. Desenvolvimento intelectual, porque ela vai ter acesso a conhecimentos, a materiais, a livros que vão poder explorar e ampliar as perspectivas intelectuais dessa criança. E o S, que é o social. Lembra que essas questões da relação dela com outras crianças da mesma idade ou com crianças mais velhas e com os adultos vai trazendo sempre situações, provocando situações de desenvolvimento para a criança. E esta questão toda, ela é sempre complementar, complementando a ação da família e da comunidade. Bem marcadinho aqui. Por que é importante a gente lembrar que a ação da educação infantil é uma ação complementar à da família e à da comunidade? Porque tem aí alguns discursos, né, que a creche, a pré-escola, vão substituir a família, tipo assim, tá lá, é muito pobre, então coloca na creche, deixa que a creche cuida. Não, claro que não. Creche é uma instituição educativa. Então, ela não substitui família, ela não substitui ninguém. O que ela faz é complementar. Mas só que, para complementar a ação da família e da comunidade, a escola, o professor precisam conhecer que escola é essa, né? Que pais são esses? Que comunidade é essa? Para que a gente possa pensar numa ação de complementar e de ampliar as possibilidades infantis. Então, é isso que a redação tem. Você está perguntando assim, mas o que mudou, hein, Márcia? O que mudou, afinal de contas? O que muda é essa questão da idade da criança, reafirmando que a criança na educação infantil é uma criança de até 5 anos de idade, ok? Deixa eu apagar aqui para a gente poder ir para o nosso próximo slide e continuar a discutir as questões da educação infantil. Então, olha só, artigo 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Então, a criança tem até 3 anos de idade, ela tem acesso à educação infantil aonde? Em creches ou então instituições que sejam equivalentes à creche, que levem um outro nome, mas que tenham essa função da creche, tá?
e em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, a gente tem essa primeira etapa, que é a etapa da educação infantil, dividida em creche e pré-escola, e o critério dessa divisão é um critério etário, ou seja, é a idade das crianças que vai determinar se essas crianças frequentam a creche ou se essas crianças frequentam a pré-escola. Você pode estar pensando assim, mas peraí, como é que é isso, Márcia? Porque olha só, criança faz aniversário o tempo inteiro. Então, é assim, enquanto ele tem 3 anos, ele frequenta a creche. Aí, em junho, ele faz 4, ele passa para a pré-escola? Não. Eu vou te dar uma informação aqui que não é uma informação desta lei. É uma informação que está presente na DCN do Ensino Fundamental e também na DCN da Educação Infantil, que são as diretrizes curriculares nacionais, mas só para você entender como é que isso funciona. Existe nessas legislações uma data que é chamada data de corte. Essa data de corte é 31 de março. O que significa essa data de corte? Significa que a gente olha a idade das crianças a partir dessa data. Então, qual a idade da criança em 31 de março? Se em 31 de março ela tiver até 3 anos de idade, ela vai ser matriculada na creche. Não importa que ela faça 4 anos no dia 1º de abril. Entenda que a data de corte ela faz isso. Então, eu olho a data, qual a idade da criança nessa data de 31 de março. Se está no início do ano, eu calculo para o futuro, né? Vejo qual será a idade dessa criança em 31 de março. A mesma coisa se aplica aqui na pré-escola. Se em 31 de março ela tem 4 ou ela tem 5 anos, então ela frequenta a pré-escola. Não me importa que no dia seguinte, 1º de abril, essa criança faça 6 anos. Ela será matriculada na pré-escola, porque na data de corte, de 31 de março, ela tem 5 anos. É sempre uma discussão enorme, por isso que o Supremo Tribunal Federal teve que entrar e dizer que isso funciona desta forma, porque essa data de corte vai ter sempre alguém que sai prejudicado porque nasceu no dia seguinte. Então, não adianta. Essa ideia dessas idades não é uma ideia sem fundamentação teórica. Existe uma fundamentação muito importante. Lembra que quando a criança sai da pré-escola, ela entra no 1º ano de escolaridade, e aí o objetivo já são os objetivos de ensino, e o grande objetivo já é a alfabetização. E existem vários trabalhos que apontam que a melhor idade para a criança ser alfabetizada é a partir dos 6 anos de idade, o que não quer dizer que crianças possam se alfabetizar antes. Mas a gente também não pode pegar a exceção de quem se alfabetiza antes dos 6 e tornar essa exceção uma regra. Então, por essa razão, é que essa data de corte, ela existe, ela está válida, e eu trouxe aqui para vocês entenderem como é que isso funciona articulado com a LDB. A gente está estudando a LDB, mas é lógico que existem outras leis dentro dessa esfera educacional, e é lógico que essas outras leis elas se complementam, né? A LDB é complementada por tantas outras leis. E é sempre importante quando você consegue construir essa visão mais ampliada e, assim, entender do que a gente está falando, ok? Vamos continuar com a educação infantil, artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Olha que é a mesma lei, né, que alterou toda a educação infantil. Então, olha a primeira regra comum. A avaliação, primeira pegadinha de concurso. Ah, mas a educação infantil tem avaliação? As crianças são avaliadas? São, gente. Lógico que são. Qualquer processo educacional, há avaliação. Você só não pode confundir avaliação com prova. Prova é um instrumento de medida. Você quer é um instrumento de avaliação. É um instrumento de medida. O que a lei está dizendo é que haverá avaliação, mas a avaliação vai ser de quê? E como? Mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Então, o que eu avalio? O meu objetivo não é desenvolvimento? Então, a avaliação também tem que ser em cima de desenvolvimento das crianças. E essa avaliação vai ser feita
através de acompanhamento e registro, ou seja, eu tenho que estar muito perto das crianças, acompanhando o desenvolvimento dessas crianças, registrando cotidianamente, não é no final do bimestre ou no final do período, tá? Mas registrando cotidianamente aquilo que chama atenção, os avanços, as dificuldades que a criança, porventura, tenha tido nesse seu processo de desenvolvimento, tá? E, olha que importante, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, na educação infantil, não existe ideia de aprovação ou de reprovação ou de retenção. Não, não existe. O critério da educação infantil é um critério etário. Então, creche até 3 anos, 4 a 5, pré-escola. Mais do que 5, 6 anos, ensino fundamental. Então, não existe essa ideia de que tem que ter algo de promoção, ele tem que terminar a pré-escola aprovado, ou promovido, ou indicado para o ensino fundamental. Isso não existe. Porque o único critério para que uma criança frequente o ensino fundamental é a idade, ou seja, 6 anos, naquela idade de corte que eu falei lá, né? 31 de março, lembra? 6 anos até 31 de março, essa criança frequenta o ensino fundamental. Então, está aqui a primeira regra. Olha a segunda regra. É uma regra que a gente já conhece, porque ela se aplica também no ensino fundamental e no ensino médio em algumas situações, mas a gente vai ver que muitas mudanças aconteceram no ensino médio recentemente. Aguenta aí que a gente chega lá. Então, olha só. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então, é só a gente fazer uma conta, né? Se são 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias, a gente está dizendo que, no mínimo, a criança fica 4 horas por dia na instituição. Tudo isso é mínimo, tá? Ninguém está dizendo que não pode ficar mais, não. A gente está dizendo que, minimamente, ela vai ter que ficar 200 dias, cada dia por 4 horas, para que ela possa perfazer esse total de 800 horas. Lembra que o ensino fundamental trabalha dentro dessa mesma ideia. Olha a terceira regra. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias, como eu falei para vocês, e essas 4 horas diárias, elas vão marcando o que a gente chama de turno parcial. Mas também se fala em jornada integral. E quando se fala de jornada integral, significa que a criança fica, no mínimo, 7 horas na instituição. Então, lembra, a criança não fica 7, ela fica 6 horas. 6 horas, ela está numa escola de regime parcial, porque o regime integral, ou a jornada integral, significa que ela fique, no mínimo, 7 horas na instituição. No mínimo, 4 para a jornada parcial, no mínimo 7, tá? Para a jornada integral. Quarto, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, vamos marcar que é pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Deixa eu chamar a atenção para você de algumas coisas. Quando a gente está falando de frequência, de exigir frequência, notem que a lei fala de uma instituição de pré-escola. Por quê? E a creche? Onde é que entra a creche nessa situação? Já que a creche não tem matrícula obrigatória, as crianças da creche, as famílias não são obrigadas a matricular as crianças na creche, no entanto, elas são obrigadas a matricular as crianças na pré-escola, né? Então, a matrícula da creche não sendo obrigatória, não gera um controle de frequência a esse nível. É lógico que os sistemas de ensino controlam essa frequência, perde a vaga, aquela criança que é extremamente faltosa, mas são outras situações. Aqui, a gente não exige uma frequência mínima de 60% do total de horas. E lembra que sempre que a gente fala de frequência, a gente calcula a partir das horas, não a partir dos dias letivos. Então, lembra, minimamente eram 800 horas, certo? Então, a gente está dizendo que a criança tem que frequentar, no mínimo, 60% das horas. Se a gente for multiplicar aqui, então a criança na pré-escola, não dá nem para a gente falar na educação infantil, a gente tem que falar na pré-escola, porque a creche
entra num outro patamar. Se a gente for pegar 60%, ela tem que frequentar pelo menos 480 horas. Essa é a frequência mínima dela, tá? Essa criança da pré-escola, porque o patamar dela é de 60%. Quinto, expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ou seja, nós estamos dizendo que a instituição tem que pensar na documentação. E aí, cuidado para você não achar que essa documentação significa certidão de nascimento, ou não é isso. É o que, teoricamente, se chama de documentação pedagógica. Ou seja, pode ser portfólios, junto com relatório de professores. Em alguns lugares, infelizmente, ainda é aquele checklist, que é muito pouco. Checklist é aquele sim, não, às vezes, tá? Aquela de marcar cruzinha, né? Na realidade, se a gente está dizendo que tem que ter relatórios de observação, o checklist não dá conta disso. Então, o portfólio ou a documentação pedagógica, que é mais ou menos a ideia de ter um portfólio. A documentação é composta por imagens, por fotos, que dão conta dessa ideia do portfólio, mas também com os planejamentos, as intencionalidades e todos os registros feitos pelos professores. Ok? Então, essa é a ideia da documentação. Ok aqui para a educação infantil? Então, lembra, tem muita coisa que a gente acha que é de um jeito, mas não é. Responde à prova sempre com o que a lei diz, porque senão você corre um risco imenso de estar equivocado naquilo que você está falando, tá bom? Vamos lá agora para a seção 3, a gente ainda está naquele título 5, né? E essa seção 3 vai falar especificamente do ensino fundamental. Presta atenção. Assim como na educação infantil, o ensino fundamental também traz para a gente algumas questões que a gente precisa discutir para poder ter certeza de que o entendimento está ok. Então, olha o que diz o artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante, e aí a gente já vê o mediante, tá? Vamos ler primeiro aqui o caput do artigo. Então, o artigo, se vocês notarem, ó, a data aqui da lei, ó, a mudança, ela é de 2006. Isso indica para a gente que antes de 2006 não era assim. Como é que era antes de 2006? Antes de 2006, a idade da criança no ensino fundamental era 7 anos. 6 anos a criança estava na educação infantil. Então, olha como é que a gente vem buscando antecipar esses processos, né? Enfim, olha o que aconteceu com essa antecipação. O ensino fundamental passou a ter duração de 9 anos. Ué, por quê? Você acrescentou um ano na saída? Não, você acrescentou um ano na entrada. Antes, a criança entrava no ensino fundamental com 7. Desde 2006, ela passou a entrar com 6. Então, o ensino fundamental, que tinha 8 anos, era composto por 8 anos de escolaridade, passou a ser composto por 9 anos de escolaridade. É isso aqui que a gente está falando, tá? E sempre o maior objetivo do ensino fundamental é o objetivo relacionado à cidadania. A gente pode ver aqui, ó, formação básica do cidadão. Então, o ensino fundamental tem essa sua grande meta, esse seu grande objetivo, que é a formação básica do cidadão. Agora, como é que isso acontece? E aí a gente começa a ver os mediantes, né? Como é que isso acontece mediante o quê? Primeiro, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, a gente está dizendo que para você ser cidadão, você tem que ter o desenvolvimento dessa sua capacidade de aprendizagem. E que, para isso, você tem como meio a leitura, a escrita e o cálculo. Mas lembra, é o pleno domínio. E aqui já deixa claro o compromisso do ensino fundamental. Preste atenção que eu não estou dizendo que é o compromisso do primeiro ano ou o compromisso dos anos iniciais do ensino fundamental. A gente está falando que é um compromisso do ensino fundamental como um todo, nesse pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Com certeza, nós ainda deixamos muito a desejar nesse caminho aqui, tá? Mas o que a lei está dizendo é isso. Então, quando a gente pensa em cidadania, pensa no pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Continuando, os mediante, né? Olha o segundo mediante. A compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, o ensino fundamental tem que trazer clareza para esse aluno sobre o ambiente natural e o ambiente social. Então, ele tem que conhecer aquelas situações que estão relativas ao próprio ambiente natural, que o cerca, com o qual ele tem experiência, de acordo com o lugar onde ele vive, mas também com as questões sociais. E do sistema político, por exemplo, é muito comum confusão, que não só os alunos do ensino fundamental fazem, tá, gente? Tem muita gente que faz essa confusão ainda, do tipo, ué, mas o prefeito faz o quê? O município é o quê? O estado é o quê? A União é o quê? O Distrito Federal é o quê? Então, como é que é o prefeito do Distrito Federal? Tem, não tem? Como é que são essas questões? Então, esse sistema político, e a gente não está falando necessariamente do sistema político partidário, mas o sistema de organização da sociedade, como é que a nossa sociedade está organizada, ele tem que saber. Tecnologia hoje é extremamente necessária, o aluno tem que ter contato. Artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, está aqui, ele tem que ter acesso e contato com a arte, ele tem que compreender a arte e ele tem que compreender os valores em que a sociedade se fundamenta. Então, faz parte, sim, das atribuições da escola discutir valores, discutir posicionamentos, falar sobre a natureza, apresentar o mundo das artes, fazer com que o garoto reflita sobre essas questões, sobre o uso da tecnologia o tempo inteiro. Não para aí, tem mais mediante, olha lá, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Então, essa capacidade de aprendizagem, o garoto tem que desenvolver. E aí, como é que a gente faz? Se o garoto só memoriza, repete, esse desenvolvimento da capacidade dele de aprender não está sendo realmente ampliado ou desenvolvido. Isso significa que a escola tem que dar oportunidade para o garoto pensar, para o garoto refletir, para o garoto construir e, assim, desenvolver a capacidade de aprendizagem. Quarto, fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. É muito importante que esse mediante aqui no ensino fundamental esteja colocado, porque esse país tem vivido momentos em que há uma total falta de tolerância, inclusive dentro dos sistemas educativos, dentro das escolas. Então, a gente tem que recorrer à lei e lembrar que, quando a gente fala do ensino fundamental, a gente está falando de cidadania. Para que as pessoas possam desenvolver a sua cidadania, elas precisam fortalecer os vínculos e fortalecer essa ideia de tolerância, de entender que o outro é diferente de mim, mas acontece que a gente precisa ter respeito, tolerância um ao outro, cada um com suas questões, cada um com as suas escolhas ou possibilidades, e suas orientações, as suas decisões, mas que o respeito precisa estar presente, porque a gente está falando desse fortalecimento dos laços de solidariedade humana e dos laços de tolerância. E a vida social ela está presa nisso. Porque se a gente não tem essa questão de tolerância, se a gente não cria vinculação, se a gente não tem solidariedade, a vida social acaba. O nosso desenvolvimento se deu por algumas coisas, entre elas por conta desses laços de solidariedade, com essa ideia de um ser humano ajudar o outro ser humano. E aí a lei continua com seus parágrafos. Parágrafo 1º, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Até hoje, tá, gente? Se quiser, pode utilizar o sistema de ciclos. Eu vou apagar aqui, e vou deixar aqui a televisão em branco, a tela em branco, para a gente discutir um pouquinho essa questão de ciclos, porque eu sei que nem todo mundo está muito acostumado ou já conhece bem a proposta do ciclo. A proposta do ciclo legal, como nós vimos, né, ela prevê uma organização diferente da escola. Então, se a gente for pensar o ensino fundamental, vamos lá, a gente está falando do ensino fundamental, não perde de vista isso. Ele está organizado em 9 anos, não foi isso que a gente viu? Deixa eu botar aqui os 9 anos de escolaridade. 8º ano, 9 anos de escolaridade. O que a gente tem na tradição da escola seriada, né? Na escola seriada, as coisas funcionam assim.
O menino entra no primeiro ano de escolaridade. Esse ano de escolaridade começa para nós, né? Normalmente em fevereiro, março, termina em novembro, dezembro. E, ao final desse ano letivo, o garoto vai ser aprovado ou reprovado. Caso ele vá aprovado, ele frequenta o segundo ano. Caso não vá aprovado, ele, no ano seguinte, repete o primeiro ano de escolaridade. Lógico que, em alguns lugares, os 3 primeiros anos formam, muitas vezes, o que o PNAE chama de ciclo de alfabetização, mas isso não é uma regra, e se você estiver trabalhando com a ideia da seriação dura, é assim que vai acontecendo até o 9º ano de escolaridade. Olha o que o ciclo faz. O ciclo propõe uma nova forma de organização. Então, ao invés de você ficar preso àquela ideia de um ano de calendário, um ano de escola, você quebra com essa lógica e você dá um tempo maior. Então, por exemplo, você pega, e o ciclo normalmente ele era organizado de 2 em 2 anos de calendário ou de 3 em 3 anos de calendário. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de 3 para a gente entender como é que funciona. Então, assim, ó, ao invés de você ter o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano de escolaridade, anos escolares, você teria o primeiro ciclo, com duração de 3 anos. 3 anos de calendário, não 3 anos letivos ou 3 anos escolares, tá? 3 anos de calendário. E, ao longo desses 3 anos, você faz uma avaliação constante do aluno, buscando, então, em formas de intervenção sobre o resultado ou as aprendizagens dos alunos. Então, é errado dizer que no ciclo não tem avaliação. Mentira, o aluno é avaliado o tempo inteiro. A diferença é que ele é avaliado, eu tenho a resposta, e eu, ao invés de pensar que eu tenho que resolver o problema dele de alfabetização até o final do ano, eu posso pensar que eu vou resolver, vou começar a resolver, mas ele tem mais tempo, ele tem um ano inteiro, o próximo ano inteiro, para poder tentar resolver. Isso muda a lógica, isso muda a expectativa que o professor tem em relação ao aluno, e isso muda a expectativa que o próprio aluno tem em relação às suas aprendizagens. Então, de 3 em 3 anos. O que acontece no final do ciclo? Aqui, ó, no final do ciclo, o menino precisa ter alcançado os objetivos propostos para o ciclo. Lógico que esse primeiro ciclo está muito associado à ideia de alfabetização, leitura e escrita, as operações básicas da matemática, né? Essas são as grandes questões. Então, espera-se que, no primeiro ciclo, ele alcance determinados objetivos. Esses objetivos são sempre determinados pelo sistema de ensino, não é uma coisa padrão, então, assim, não dá para colocar aqui para vocês. Se ele tiver alcançado, ele vai para o próximo ciclo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Seria o segundo ciclo e seria o terceiro ciclo. Então, ok, atingiu os objetivos, ele vem para cá. Não atingiu os objetivos. A teoria do ciclo, a teoria, nem todo mundo segue dessa forma, eu estou dizendo a organização real dele, cria aqui uma turma para esses alunos que não atingiram o objetivo, então, uma turma fora do ar, não seriada, suspensa, chamada turma de progressão. Então, a turma de progressão receberia daqui os alunos que não tivessem alcançado os objetivos no final do período determinado. Tá? E eles estariam, então, nessa turma e o professor continuaria o trabalho de onde ele está, e no momento em que esse aluno alcançasse os objetivos, ele começa a frequentar o segundo ciclo. Não precisa ser necessariamente em fevereiro, ao longo do ano isso pode acontecer e ele começa a frequentar o segundo ciclo. Muita gente chama isso de aprovação automática. Não caia nessa besteira, porque isso não é aprovação automática. Isso aqui é ciclo. Então, se trabalha aqui com uma ideia de progressão continuada, mas é ciclo. Então, o garoto vai ser avaliado aqui, para poder ver se pode ir para o outro ciclo ou não, aqui de novo, e aqui de novo para certificação. Lógico que, ao longo dos ciclos, muita avaliação acontece. Isso é só um modelo diferente. A gente não vai discutir aqui pedagogicamente se ele é um modelo bom ou ruim, se funcionou ou não funcionou, porque a nossa questão é legislação. Eu só ampliei aqui para você ter uma ideia do que a lei diz sim, pode acontecer. É isso aqui. É o ciclo que pode acontecer para o ensino fundamental, ok? Então, deixa eu apagar aqui
para a gente poder continuar a nossa aula de legislação. Vamos ver se eu lembro como é que... acertei, ó. Então, a gente estava falando dessa questão do ciclo. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série, aquilo que a gente estava vendo, tá? Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, assim por diante. Podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, tá? Que é aquele que a gente viu, parecido com o ciclo, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, mesmo que você faça série, se você quiser fazer, em alguns momentos, essa progressão continuada, você pode fazer. Então, a lei está dizendo o seguinte, ó, você não precisa ter, no final de cada ano, um resultado tipo aprovado ou reprovado, mas isso tudo de acordo com as regras do sistema de ensino. Olha como é que a lei vai dando uma autonomia e vai dizendo para o sistema de ensino assim, ó, por mim, ok, se você quiser fazer, você faz. Agora, se você não tiver afim, você não faz. É mais ou menos assim que a lei trabalha. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Isso aqui é sempre uma dúvida. As pessoas pensam assim, mas o menino estuda na escola alemã, ou estuda lá na escola britânica, ou o idioma dele, o primeiro, não é o inglês ou o alemão? Não. Todo o currículo escolar dessa escola tem que acontecer em português. Ela é uma escola que está no território nacional e ela precisa seguir essa regra. O segundo idioma dela pode ser o idioma que ela escolheu, mas o primeiro tem que ser o português. Tá? Quem foge dessa exceção? Os índios, que têm a sua língua materna como a primeira língua a ser utilizada na escola. Sempre a primeira língua, mas somente os índios é que têm isso. Ainda em relação aos índios, fala-se muito do respeito aos processos próprios de aprendizagem. Por quê? A aprendizagem está muito relacionada com a questão cultural. Então, as nossas crianças, desde cedo, elas vão aprendendo com a cultura a ideia de que elas precisam ficar sentadas, que elas precisam copiar do quadro no caderno, que elas precisam ter livro, que elas têm que ir de mochila, né? Essa ou são aquelas culturas que fazem parte do repertório da nossa sociedade. Tá? Na perspectiva indígena, isso não é verdade. Então, as crianças indígenas, elas aprendem, só que de forma diferente. Elas aprendem pela experiência, elas aprendem porque elas veem alguém fazer, elas aprendem muito pela questão da oralidade, porque é uma perspectiva importante dentro dessa ideia dos indígenas, essa ideia muito centrada na oralidade, daquele momento em que os contos são revividos, replicados para todas as novas gerações. Então, a escola indígena pode pensar em utilizar e favorecer, tá, os seus processos próprios de aprendizagem. De novo, esses processos próprios de aprendizagem também variam muito de etnia para etnia. Então, a gente não pode traçar uma ideia e dizer, escola indígena é isso. Não, não é assim. Vai sempre depender de etnia para etnia. Continuando, parágrafo 4º, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. A lei está sendo muito clara e dizendo, ensino fundamental é presencial, então não tem papo de fazer ensino fundamental à distância, salvo se for para fazer alguma complementação. Pois é, faltou um pedacinho da disciplina tal, porque não tem professor. Tá, vou complementar com algumas aulas de ecologia e essa parte vai ser, então, vai ser à distância. Alguma coisa assim, tá? Sempre pensando nessa questão ou da complementação ou na questão das situações emergenciais. Fora isso, o ensino fundamental pela legislação, ele é presencial. Se você ouve alguém dizer por aí que está pensando em modificar, o que não gosta, ou que pensa no ensino fundamental, que seja à distância, vai ter que criar uma lei para alterar a LDB, porque a LDB é muito clara quando ela diz isso. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo, olha que ele não está falando de disciplina, está falando de um conteúdo. Conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes,
tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, essa é uma lei de 2007. Então, a gente está dizendo o seguinte, ó, o currículo obrigatoriamente tem que falar dos direitos das crianças e dos adolescentes, ou seja, o currículo tem que abordar o ECA. A criança tem que ter acesso à discussão sobre o ECA, ela precisa conhecer quais são os seus direitos. A criança e o adolescente precisam saber que direitos são esses que eles têm. Tá? Então, essa produção e distribuição de material didático adequado, vê que a lei é de 2007, ela começou a acontecer. Hoje, eu, sinceramente, não vejo isso acontecer, não sei aí da tua experiência, depois você até me conta, mas eu não vejo mais essa distribuição de material. Houve material feito pela turma do Seninha, houve um feito pela turma da Mônica, e assim por diante, hoje eu não vejo mais. Enfim. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversais nos currículos do ensino fundamental. Então, símbolos nacionais, a bandeira, você tem os hinos, você tem o selo, o brasão, essas questões são os símbolos nacionais. E esses símbolos nacionais, eles entram no currículo como tema transversal, ou seja, não é responsabilidade de um professor, ou não é responsabilidade de uma disciplina, mas é responsabilidade de todos os professores e de todas as disciplinas transversalmente, ou seja, para além desse olhar disciplinar, tocar, abordar nesse assunto, ok? Essa é uma modificação mais recente, você pode ver que essa modificação é de 2011. Artigo 33 é o artigo que a gente fala do ensino religioso. Deixa eu beber um golinho d'água rapidinho aqui, senão não dá muito certo, né? O professor tem que beber água toda hora, você sabe, né? Então, vamos lá. Ensino religioso. Preste atenção que a ideia é ensino religioso, não é educação religiosa, é ensino mesmo, tá? Então, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, discutindo o ensino religioso. Lembra que, pela nossa Constituição, a educação é laica. O que significa uma educação laica? É uma educação, nós somos um país laico e a educação é laica. Isso significa que nós, nem professores ou escolas, ou o país, vão assumir algum tipo de religião. A laicidade está dizendo o seguinte, olha, eu não vou declarar nenhum tipo de religião. Todas as religiões são possíveis, mas eu não vou declarar apoio ou fé ou qualquer coisa em relação a uma só. Por que que isso é importante? Porque quando a gente assume uma visão religiosa, a gente exclui as demais. Discutir religião e discutir futebol são duas coisas complexas, você sabe, né? Então, você não precisa discutir religião e dizer a tua religião é melhor do que a minha ou de fulano. Não é isso. A ideia é, a sua religião é a melhor religião que você acha, mas é você. Fulano tem o direito de achar a religião dele a melhor religião do mundo. E não tem certo ou errado pela perspectiva do social. Os dois têm essa possibilidade e os dois estão corretos. Então, a gente está dizendo aqui que quando o ensino religioso aparece, ele traz algumas confusões para essas ideias e a gente precisa deixar claro, né? O ensino religioso ele tem matrícula facultativa. Essa matrícula facultativa é facultativa para o aluno. Então, a escola oferece o ensino religioso, mas o aluno não é obrigado a frequentar as aulas do ensino religioso, porque a matrícula é facultativa. Lembra que a gente está falando de escola pública. Vocês vão ver aqui a gente reforçar essa ideia, tá? Então, esse ensino religioso com essa matrícula facultativa, ele é parte integrante da formação básica do cidadão. Então, de acordo com a lei, faz parte dessa formação do cidadão e ele é uma disciplina dos horários normais da escola pública. Então, está lá, grade de horário. E naquele dia tem aula de português, ciências, história, matemática e ensino religioso. Mas aí você está pensando assim, mas peraí, mas você não disse que não tem, a matrícula não é obrigatória, ela é facultativa? É verdade. O que faz com o aluno, então? Manda embora? Cuidado. Se você manda embora,
aquelas 800 horas vão ficar comprometidas. Se a gente está dizendo que isso aqui faz parte dos horários normais das escolas públicas, a gente está dizendo que faz parte daquelas 800 horas mínimas da escola pública, né, que exigem para o ensino fundamental. Então, a gente tem que ter cuidado quando olha essa relação. Então, ela constitui disciplinas de horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Mais uma coisa, tá? É no ensino fundamental. Quando você lê a questão do ensino religioso, a lei é muito clara quando fala do ensino religioso, dele acontecer, mas para o ensino fundamental. Não pensa que é para a educação toda, como um todo, não. É especificamente para o ensino fundamental. E a lei continua, e aí ela traz um desafio. Como é que você oferece um ensino religioso e, ao mesmo tempo, você assegura a diversidade cultural e religiosa do Brasil? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, não sei nem se a gente pode dizer religião, mas a cada hora abrem-se não sei quantas igrejas, né, com denominações diferentes. A maioria das igrejas são igrejas pentecostais, e eu não vou saber explicar bem as diferenças, também não é essa a minha intenção, mas é para a gente entender como é que a gente dá conta dessa diversidade tão grande num terreno complexo, como é o terreno da educação, como é o terreno da escola, né? Como é que são as disputas que a gente tem no espaço escolar. Mas está aqui colocada essa situação, a gente tem que assegurar essa diversidade, e é vedada, ou seja, proibida, qualquer forma de proselitismo. Aí você está pensando assim, mas por que é isso, proselitismo? Proselitismo é qualquer tipo de evangelização, é qualquer tipo de você dizer assim, olha, vem para cá para a minha religião, porque a minha religião é que é boa, e que a minha religião é que é certa, então eu vou lá falar em nome de fulano, de ciclano, para que você entenda. Isso é proselitismo. Isso não pode acontecer. Então, como é que se organiza essa questão do ensino religioso? A lei não fala muito sobre isso, não, tá? E aí, cada sistema de ensino é que vai ter que organizar como é que ele faz isso. Você entendeu? Então, quando você olhar e pensar que a matrícula facultativa é para o aluno, mas ele não vai embora na hora da aula, não, ele tem que ficar, tá? Mesmo que não fique na aula, ele tem que ficar na escola para fechar as 800 horas. E é assim que a gente vai funcionando. Esse assunto de um país laico e de uma escola laica tem gerado muita polêmica, né? Mas lembra que, pela legislação, é isso que está valendo, não tem o que você responder diferente disso. Vamos continuar. Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos, tá? 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, ele está dizendo o seguinte, o menino no ensino fundamental tem que ficar pelo menos 4 horas, mas trata de ampliar, aos pouquinhos, trata de ampliar esse período de permanência das crianças. Então, há uma ideia clara de uma necessidade de ampliação dessa carga horária, quiçá de oferta de jornada integral também no ensino fundamental. Parágrafo 1º, são ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nessa lei. Então, qual é a única coisa que você pode fugir dessa questão das 4 horas? Quando você pensa no ensino noturno, porque o ensino noturno tem lá a sua especificidade, né? Às vezes você não consegue fazer esse tempo, porque são trabalhadores, ou porque no lugar onde a escola está, tem um toque de recolher e a escola tem que fechar mais cedo por ordem de milícias, tráficos e tantas outras coisas. Então, essas são ideias que a lei traz, tentando resguardar essas situações. Parágrafo 2º, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, que a gente tinha visto lá de cima, né, a critério dos sistemas de ensino. Então, assim, o que a lei diz, a gente quer horário integral, mas fica a critério do sistema de ensino. É como se fosse assim, um toma lá da cá. Olha, eu quero isso, vê o que você pode, vê se você consegue. O ensino em jornada integral, lógico, ele é mais caro. Pensa que um professor que dava, sei lá, aula em 10 turmas, agora ele vai passar a dar aula só em 5, porque a carga horária aumenta, dependendo da organização. Você tem que pensar em merenda, aumenta também, as despesas aumentam. Prédios que antes poderiam, por exemplo, abranger 200 crianças, 100 de manhã, 100 à tarde, aqui genericamente falando,
passam só a atender 100, então é preciso, às vezes, construir outros prédios, mas, de fato, o que a lei pensa nessa perspectiva da ampliação do tempo integral. Parágrafo 1º, os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e também para admissão de professores. Voltamos a falar do ensino religioso, então está dizendo assim, ó, são os sistemas de ensino quem vão regulamentar tudo. Regulamenta quais são os conteúdos, porque não tem na lei. Se você for pegar, por exemplo, currículo, DCN, não tem nada falando sobre que conteúdos são esses. Então, quem vai definir são os sistemas de ensino. Também são os sistemas de ensino que vão estabelecer as normas para a admissão dos professores. Mas, para fazer isso, eles também não vão poder fazer isoladamente. Eles terão que fazer, ouvirão, entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Vocês podem ver que isso aqui é antigo, 1997. Olha o que a lei está sugerindo. Escola ou educação, sentem com os representantes das religiões, das diferentes religiões, e definam aí quais serão os conteúdos, o que vocês entendem que é conteúdo. Definam aí, quando a gente for fazer concurso, que professor é esse, que professor nós vamos chamar. Então, as experiências que resultam disso são muito diferenciadas. Vou dar um exemplo para vocês, também só para não ficar sem nenhum exemplo sobre essa situação. No município do Rio de Janeiro, foi feito concurso, exigindo algumas questões para algumas religiões específicas. Então, tem professor católico, professor evangélico e professor das matrizes africanas. Algumas religiões disseram que não, porque elas entendem que isso seria evangelizar, e elas não evangelizam por dinheiro e resolveram não ser parceiras nesse projeto. Outras religiões sequer foram convidadas a ter representação. E qual é a justificativa disso? A justificativa é que, estatisticamente, a representatividade de algumas religiões é maior do que as outras. Mas, no dia a dia, lá no cotidiano, quando você privilegia algumas, você com certeza está deixando de lado, está deixando de desprivilegiar uma outra parte, que é a parte importante dos alunos. Ok? Então, essa aqui foi a nossa aula em relação à questão da educação infantil e do ensino médio. A gente vai... Desculpa, da educação infantil e do ensino fundamental. Olha, já eu antecipando as coisas aqui. Sabe por que eu estou assim? Porque agora, próximo vídeo, adivinha o que a gente vai discutir? Pois é, o temido, discutido, toda hora remexido, ensino médio. Então, a gente vai discutir daqui a pouquinho a ensino médio. Vou fazer uma pausa, mas a gente já volta, ok? Beijos, namastê para vocês. Tchau, tchau. Clique lá